Imagina só uma arma tão assustadoramente poderosa que ferve as águas dos rios, reduz uma cidade inteira a cinzas brancas e, tipo, faz com que os sobreviventes percam os cabelos e as unhas das mãos e dos pés em questão de horas. Nossa, isso soa exatamente como os horrores de Hiroshima ou Nagasaki, né? Exato. Mas aí que tá. E se a gente descobrisse que essa mesma descrição médica, assim, super detalhada, não foi redigida no século XX? E se ela foi registrada em sânscrito na Índia há mais de 3.000 anos? É de cair o queixo. É o tipo de evidência que nos força a reavaliar totalmente a lente através da qual a gente enxerga o passado. Com certeza. Em vez daquela linha reta, aquela evolução tecnológica previsível que a gente aprende na escola, o que a gente encontra nos registros antigos são picos de conhecimento que, sinceramente, parecem não pertencer àquela época. E é exatamente esse o foco da nossa investigação de hoje. Bem-vindos a mais uma análise detalhada pessoal. Para quem está ouvindo, o material que a gente vai destrinchar hoje é o livro História Aberta, Alienígenas, OVNIs e outros enigmas da antiguidade. Um material fascinante do jornalista Dagomir Marchese. Sim, muito bom. E a missão desse nosso mergulho profundo é explorar uma premissa muito desafiadora. E se a gente pegasse os mitos antigos, aqueles contos de deuses descendo dos céus em carruagens de fogo, e não os lesse como fábulas inventadas? Não como metáforas para explicar o sol, a chuva. Isso. E se fossem relatos literais de contatos com seres mais avançados, sejam extraterrestres, viajantes do tempo ou seres interdimensionais? Mas, antes de avançarmos, é imprescindível estabelecer uma regra fundamental para a nossa discussão de hoje. Claro, manda ver. O objetivo desta análise não é, de forma alguma, endossar ou validar cientificamente as teorias apresentadas no livro, sabe? Nosso papel aqui é relatar e examinar o conteúdo de forma imparcial. Perfeito. Nós vamos apresentar essas evidências fascinantes, mas sempre respeitando os diferentes pontos de vista, sem tomar partido. É um exercício de pensamento crítico mesmo. Uma investigação justa, exato. E, olha, para quem nos acompanha, pense no seguinte gancho. Se o ser humano passou milhões de anos na Idade da Pedra e, de repente, explodiu em cultura nos últimos 10.000 anos, o que causou esse salto? A História Aberta sugere uma intervenção externa. Sim, e para entender como os nossos ancestrais da antiguidade teriam reagido se uma espaçonave realmente pousasse na praça principal deles, a gente não precisa ir tão longe no passado. Não mesmo. A gente tem um exemplo real, super documentado no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, no Pacífico Sul. Isso. E a história é surreal. As Forças Armadas Americanas montaram bases aéreas temporárias naquelas ilhas remotas. E o detalhe crucial é que os nativos de lá viviam em isolamento absoluto. O estágio deles era pré-histórico, basicamente. Nunca tinham visto a civilização industrial. E, de repente, gigantescos hidroaviões pousam nas águas deles. Eles descreveram essas máquinas enormes como pássaros prateados. Nossa, imagina a cena para eles. Sim. E de dentro dos pássaros saem homens de óculos Ray-Ban, fones de ouvido, que eles passaram a ver como deuses. Tem até a figura mítica que eles criaram, o John Frum. Ah, o culto à carga. O que é fascinante aqui é que eles passaram a construir réplicas perfeitas de aviões feitas de palha e bambu para atrair os deuses de volta. É bizarro, porque imagina levar um smartphone ou um helicóptero para a Idade Média. Eles não chamariam de tecnologia de ponta, né? Eles chamariam de magia divina. É exatamente isso que o culto à carga nos mostra. Exatamente. E isso explica a dicotomia que o autor traz entre a história fechada e a história aberta. Explica um pouco mais sobre isso. Então, a história fechada acredita que a evolução humana ocorreu apenas por causas naturais e internas. Já a história aberta admite intervenções externas. E a gente tem que lembrar do quanto da nossa história foi simplesmente apagado. Ah, sim, os incêndios da Biblioteca de Alexandria. Isso, a destruição de textos maias e incas pelos espanhóis. Ou seja, os mitos que sobreviveram podem ser os únicos registros factuais que nos restaram. O equivalente aos aviões de palha daquela época. Caramba, muito bem colocado. Mas
Se os deuses de palha do Pacífico foram baseados em pilotos reais, como a gente deve ler os textos religiosos mais antigos da humanidade? Aqueles que descrevem deuses descendo do céu. É aí que a análise dos textos antigos fica interessante. Pega a epopeia de Gilgamesh, por exemplo. Ele era descrito como 2/3 Deus e 1/3 homem. E no Velho Testamento, no livro do Gênesis, tem aquela união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens que geraram gigantes. Os famosos Nefilim, né? Isso. Mas eu quero focar no inexplicável aqui, o relato do profeta Ezequiel. Essa passagem é clássica na ufologia. É muito louca. Ele descreve, seres vivos metálicos acompanhados de rodas voadoras que se moviam em qualquer direção, cheias de aros, e o texto menciona algo muito parecido com rebites. Tudo isso sobre um firmamento de cristal. Uma linguagem super técnica para a época. Ok, vamos desempacotar isso. Por que Ezequiel falaria em algo tão específico e mecânico como rebites e aros se ele estivesse apenas tendo um delírio puramente espiritual? É uma excelente provocação. Se a gente analisar essas descrições e conectar com outros eventos bíblicos, o padrão mecânico ou tecnológico continua. Pega a destruição de Sodoma e Gomorra. Aquela chuva de fogo e enxofre. Exato. E a mulher de Ló virando uma estátua de sal. A descrição de aniquilação completa de todas as plantas da cidade inteira sumindo num clarão se assemelha terrivelmente a uma explosão nuclear. Nossa, pior que a verdade. Especialmente considerando que o Mar Morto abriga níveis altíssimos de sal e anomalias geológicas até hoje. A ciência tradicional aponta para terremotos e bolsões de gás, claro, mas o paralelo com uma bomba atômica é inegável dentro da história aberta. Mas assim, os relatos não se limitam só a descrições visuais de coisas explodindo ou voando, né? Não, de forma alguma. Tem a questão do conhecimento prático deixado no passado, conhecimentos matemáticos e astronômicos que, teoricamente, seriam impossíveis para a época. Vamos falar do Egito. O papiro do faraó Tutmés III já falava de bolas de fogo brilhantes nos céus, mas a grande pirâmide bagunça a mente de qualquer um. A precisão geométrica dela. Sim. Se você pegar a altura dela e multiplicar por 1 bilhão, dá a distância exata da Terra ao Sol. E as proporções resultam no número π. 3,14, 15, por aí vai. Milênios antes da gente formalizar a matemática. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos sair do Egito e ir para o Mali, na África. A tribo dos Dogon. Essa história é, talvez, a mais forte de todas. Eles sabiam da existência da estrela Sirius B. Para quem não sabe, é uma estrela anã branca, totalmente invisível a olho nu. E incrivelmente densa. E eles sabiam que a órbita dela levava 50 anos. Além disso, conheciam as 4 luas de Júpiter e os anéis de Saturno, milênios antes do telescópio ser inventado. Eles diziam que aprenderam isso com seres que vieram de Sírios. E se conectarmos isso a um panorama maior, a gente levanta a grande questão da transmissão de conhecimento. Como povos rústicos no meio do deserto sabiam de coisas assim. Ou sobre a circulação do sangue e oxigênio, que alguns textos antigos detalham. Exatamente. Isso sugere fortemente um professor externo, alguém que transferiu dados precisos para culturas que, na época, não tinham ferramentas para descobrir tudo isso sozinhas. A antropologia clássica argumenta que pesquisadores europeus contaminaram os Dogon com esse conhecimento nos anos 30. Ah, claro, a velha desculpa da contaminação cultural. Sim, mas existem máscaras cerimoniais Dogon usadas no festival deles que datam de séculos atrás e celebram exatamente o ciclo dessa estrela invisível. Não dá para imaginar uma órbita estelar de 50 anos por acidente, né? Os números não mentem. Mas, mudando um pouco de assunto, se esses deuses trouxeram matemática, eles também trouxeram suas máquinas e, infelizmente, suas armas. Aí voltamos para a Índia antiga e a coisa fica bem sombria. O Mahabharata e o Samarangana Sutradhara, eles falam muito dos Vimanas. Eram literalmente naves voadoras movidas à potência do mercúrio quente. E que causavam ventos furiosos na decolagem. E o terror nuclear antigo. Eles descrevem a arma de Agnya e o projétil de Gurkha. O texto fala de uma fumaça incandescente 10.000 vezes mais clara que o Sol, que reduziu a cidade a cinzas.
A narrativa conta que os elefantes fugiam em chamas, as águas ferveram. E aquele detalhe arrepiante que a gente comentou na introdução. A arma fazia cair os cabelos e as unhas das mãos e dos pés dos guerreiros atingidos. O que nos leva a pensar sobre a fonte dessa narrativa. Gente, a queda de cabelos e unhas é literalmente o sintoma agudo de envenenamento por radiação. Não é febre de rato, não é cólera. Como alguém há milhares de anos descreveria com tanta precisão os efeitos biológicos da radioatividade sem nunca ter visto uma bomba atômica? É um argumento muito persuasivo. E além das armas, a gente tem as instruções técnicas. O profeta Bharadvaja, por exemplo, deixou manuais que descrevem 31 peças exatas de uma nave. 31? Caramba. Sim, e o uso de 16 metais específicos, dos quais a ciência moderna, até pouco tempo, só conseguiu traduzir 3. Essa riqueza técnica absurda nesses manuais afasta muito a tese de que seria apenas uma metáfora espiritual. Parece mais um manual de voo que alguém achou na gaveta, né? Parecem manuais de voo literais de uma era esquecida, exato. E, claro, a gente precisa lembrar que essa intervenção, segundo a teoria, foi global. Não deixou as Américas e o Brasil de fora. Ah, o nosso continente é cheio de mistérios. Tem as pedras de Ica, no Peru, com aqueles desenhos complexos de cirurgias. As linhas de Nazca, que só fazem sentido quando vistas lá do alto, o que nos faz pensar para quem aqueles desenhos gigantes foram feitos. Exato. Quem estava voando para ver aquilo? E, claro, o túmulo de Palenque, no México, a famosa tampa do sarcófago do rei Maia. Onde vemos aquele indivíduo numa posição reclinada. Parece que ele está operando pedais e alavancas de uma máquina. Tem até, tipo, chamas saindo do escapamento na parte de trás. A arqueologia diz que é ele caindo no submundo, na árvore da vida, mas visualmente... Visualmente, lembra muito um astronauta num módulo de comando. Mas, o que mais me impressiona é o caso brasileiro, a tribo Kayapó, lá no Pará. Isso levanta uma questão importante, a lenda de Bebe-Gororote. Exatamente. A lenda conta que esse Bebe-Gororote era um guerreiro do cosmos que chegou vestindo o O-O. O O-O é um traje ritual de palha que eles usam até hoje e que imita perfeitamente a roupa de um astronauta moderno. Cobre o corpo todo, deixando só uma fenda para os olhos. Sim, parece muito um escafandro. E ele tinha o Cobe, uma arma de trovão que pulverizava pedras e árvores no estalo. Sem fogo, só energia mecânica. E o desfecho dessa lenda é que, quando ele decidiu ir embora, ele subiu numa montanha, teve um estrondo colossal e ele desapareceu no ar em meio a chamas e fumaça. E sabe o que é mais doido? As fotos da tribo usando esse traje espacial de palha foram tiradas por antropólogos em 1952. Quase uma década antes do Yuri Gagarin ir ao espaço. 9 anos antes. Não tinha foto da NASA circulando na Amazônia para os caras copiarem. Quando a gente junta as linhas de Nazca orientadas por cima, os desenhos em cavernas na Argélia de seres flutuantes, com tubos de capacetes, e essa lenda brasileira de Begororoti, o padrão fica na cara, né? O padrão global de deuses astronautas se torna, no mínimo, impossível de ignorar. É um retrato fascinante do esforço humano para preservar uma memória tecnológica através de lendas e rituais. Então, o que isso tudo significa para quem acompanhou essa nossa jornada hoje? Ao adotar essa visão da história aberta, a gente não precisa necessariamente acreditar que fomos criados por alienígenas. Claro que não. A ciência e o ceticismo têm o seu papel fundamental. Mas a gente deve reconhecer que a arrogância moderna frequentemente ignora e invalida os registros super precisos dos nossos antepassados. A gente taxa tudo que não entende como folclore ou delírio. Exato. Conectar o conhecimento da estrela Sirius aos Dogon, ou a descrição cirúrgica de radiação na Índia, transforma completamente a forma como a gente valoriza as tradições orais. E para encerrar nossa análise, eu queria propor um exercício de pensamento rápido para quem está ouvindo. Manda. Se um evento catastrófico apagasse nossa sociedade amanhã, sem internet, sem livros, e um pequeno grupo de sobreviventes preservasse a memória do nosso mundo apenas de forma oral, por, digamos, 10 mil anos. Iam virar lendas, com certeza.
como a humanidade lá do futuro interpretaria os nossos contos sobre espelhos mágicos brilhantes que nos conectavam com pessoas do outro lado do mundo. Os nossos celulares. Isso. Ou os nossos contos sobre pássaros gigantes de metal que cruzavam oceanos engolindo centenas de pessoas. Talvez, no fim das contas, a linha que separa a mitologia da alta tecnologia seja apenas a passagem do tempo. Uau, que sacada fantástica. É uma perspectiva que vira tudo de cabeça para baixo. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse mergulho. O convite é sempre esse. Continuem questionando as certezas absolutas do nosso tempo. Até a próxima. Até mais!